Olá, seja bem-vindo ao canal Pregações e Teologia. Sou o pastor Kleber e quero falar com você sobre hermenêutica. A aula será breve, será rápida, porém profunda. E eu convido você a ficar comigo até o final. No final, vou trazer para você qual o papel da hermenêutica no campo bíblico, como ele auxilia e qual a sua função dentro da teologia. Fica comigo que você vai se surpreender. Toda interpretação bíblica ela tem duas palavras chaves. Nós falamos de hermenêutica e exegese. Quando nós falamos da hermenêutica, nós estamos falando de hermeneia, hermeneu, hermenêutis, que é a ciência técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos. É a interpretação dos textos do sentido das palavras. Por etimologia, é a arte de interpretar, está relativo à interpretação, próprio para fazer compreender, arte de descobrir o sentido exato de um texto, interpretação do que é simbólico. Então, quando nós falamos dessa arte de interpretar, desta ciência da interpretação, eu preciso entender que a hermenêutica ela me revela algo profundo. Ela me fornece as ferramentas necessárias para que eu possa compreender o que realmente está escrito. Sim, tem algo real. Não é porque está escrito que quer dizer aquilo que por vezes eu entenda que está. Para que eu possa compreender isso, eu preciso observar a palavra de Deus e intentar ela como se fosse uma panela. Imagine que esta panela aqui é a palavra de Deus. Então, como é que os textos se formaram para que pudesse chegar a nós? Então, Deus, primeiramente, vai trazer para o autor, para o escritor, o autor é Deus, para o escritor, aquele que compilou, que colocou no papel, Deus vai trazer a revelação. Deus vai revelar o que vai ser escrito, Deus vai trazer a compreensão, ao entendimento daquele escritor, aquilo que é para ser registrado. Naquele período em que foi escrito, havia um pensamento teológico. Qual era o pensamento do autor? Qual era o pensamento teológico da época? Sim, porque cada época ela existe um entendimento teológico. Hoje mesmo, quando nós olhamos a, a miscigenação de igrejas que existem, cada uma tem uma interpretação teológica, mas nós estamos falando de um período onde era diminuto os habitantes do mundo. O pensamento teológico estava coeso a uma nação. As outras nações haviam outras interpretações, outro entendimento, outros deuses. Mas nós estamos falando da palavra de Deus. Então, naquele período, havia um pensamento teológico do autor e, na sua época, também havia uma compreensão teológica. E isso foi colocado, embutido dentro da palavra de Deus, porque Deus usou os recursos naturais próprios de cada autor. Deus não interferiu no intelecto do autor. Deus usou o autor segundo o seu intelecto. Então, junto com a revelação de Deus, está o pensamento teológico do autor e ou da época. Associado a isso, naquela época havia uma cultura. Havia um entendimento cultural. E esse entendimento cultural, ele precisa ser trazido à tona, senão nós vamos parar no tempo e não vamos conseguir compreender o porquê de certas situações. Um exemplo muito clássico disso, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael, o mais velho, porém a primogenitura veio para Isaque. Jacó teve 12 filhos e José é um dos últimos, porém ele herdou a primogenitura de liderança da casa diante dos irmãos. Por que isso? Isso está associado à cultura. É isso que eu preciso estar observando. Então, Deus usou a linguagem, o vocabulário e o gênero literário próprio à época de cada autor. Se eu não compreender essa questão do gênero literário, dificilmente eu vou compreender o Apocalipse.
Porque João ele usa um modelo literário próprio da sua época, próprio da cultura judaica daquele período. E se eu não compreender que João usou essa técnica para escrever, eu vou fazer uma salada de entendimento, de interpretação, que eu não vou conseguir associar os textos e entender o que realmente está sendo exposto. Então é necessário que eu entenda que na compilação da palavra de Deus, Deus ele usou cerca de 40 escritores em 11 países diferentes para poder trazer à existência a sua palavra. Num período de cerca de 1.600 anos. Começa com Moisés, lá em 1400 antes de Cristo, e vai terminar com João em Patmos em cerca de 100 depois de Cristo. E eu preciso observar isso, senão não vou conseguir compreender. Existe um lapso temporal aí e eu preciso entender isso. Então, quando nós tratamos da hermenêutica e também acerca da exegese, eu gosto muito de uma definição que Roy Zuck ele vai trazer. Ele é um teólogo americano e ele vai definir a hermenêutica como um livro de receitas com regras de como fazer o bolo. Quem conhece de culinária, quem entende um pouco de fazer receita, sabe que existem regras. Existe uma ordem para colocar cada ingrediente. Ou então o prato, no caso o bolo, vai desandar. Quando nós falamos da exegese, é justamente a preparação do bolo. A exegese é que vai juntar ali e fazer a mistura de todos os ingredientes para preparar o bolo. E a pregação, a exposição, é entregar esse bolo para alguém comer. Então, essa definição acerca de hermenêutica e exegese que Zuck vai trazer, ela é muito interessante. Porém, nós precisamos observar algo, que existe um perigo gigantesco aí. E o perigo, queridos, é que a palavra exegese significa tirar, extrair do texto bíblico o seu sentido. E ela é contrária à exegese. O que é a exegese? É eu impor significado ao texto bíblico, ou interpretação de um texto atribuindo-lhe ideias do próprio leitor. É óbvio que quando eu estou lendo, eu imponho um certo entendimento. Porém, existe um limite para que eu possa impor o meu entendimento e fazer a minha exegese. Todos nós fazemos, queridos. Todos nós aplicamos um pouquinho de exegese quando estamos fazendo a interpretação de um texto, quando estamos fazendo o entendimento de um texto. Porém, eu preciso entender que existe um limite. E o limite é não mudar o significado do texto. O texto tem um sentido e eu não posso mudar o sentido dele. Por vezes nós vamos encontrar o famoso isolar o texto tirando-lhe do contexto. E isso é pretexto geralmente para defender heresias. Porque eu preciso observar que a interpretação ela observa as suas divisões. E a divisão da interpretação ela passa por geral e especial. Quando eu falo da divisão geral, ela é global. Ela se aplica a qualquer obra escrita. Qualquer texto literário geralmente necessita de interpretação. E quando eu falo desse âmbito geral, por exemplo, na Casa de Leis, nas câmaras de vereadores ou dos deputados, onde se estabelece a lei, quando o deputado cria uma lei, ele cria com um pensamento, o que é chamado espírito da lei. E quando eu penso nesse espírito da lei, eu preciso entender o que está por trás daquela lei. E é esse sentido que eu preciso buscar, esse é o papel da hermenêutica, buscar esse sentido nesse texto que foi escrito. Então, isso é geral, é para qualquer obra escrita, para receita de bolo. Mas também ela é especial, e como especial, ela é individual e específica. Ou seja, ela é para Israel e ela é para a igreja. Mas, cuidado, porque o fato dela ser para Israel e ser para a igreja
não me dá o direito de eu colocar o meu pensamento pessoal e tirar o sentido do texto. Eu já falei aqui num outro vídeo, de certa feita, quando minha mãe chega para mim com um envelope, dizendo, olha, eu fui numa igreja e eu peguei esse envelope aqui, eu aprendi lá que se eu pegar todo o meu pagamento e depositar aqui nesse envelope, Deus vai fazer o que eu quero. Eu peguei o envelope, olhei e estava escrito assim, declara-me quanto você quer ganhar e eu te darei. Eu olhei a referência bíblica, eu fui para a Bíblia e observei que quem fez essa proposta foi Labão. Se foi Labão que fez a proposta, ela não é uma proposta ou uma promessa feita por Deus. Esse registro ele é histórico. E como registro histórico, ele está ali para o nosso conhecimento, para nós entendermos o que aconteceu naquele período e não tomarmos posse de algo que não é para nós. Não é algo para mim, não é algo para a igreja. Trouxe o esclarecimento para minha mãe que ali havia um problema de interpretação e que aquilo ali era exclusivo para tirar dinheiro dela e não para que a vida dela mudasse. Não que a fé não faça a vida mudar. Claro que faz. Mas aquele contexto estava totalmente fora. Então eu preciso observar essas regras. Ela é geral, ela é especial, e quanto especial, ela tem um papel profundo para que a igreja, que é o nosso tempo, interprete os textos sagrados de maneira correta, para que a aplicação seja assertiva e assim a entrega do bolo seja perfeita e eu possa degustar de maneira satisfatória, crendo que aquilo vai acontecer. Antes de eu ir para o final e te trazer o papel da hermenêutica, eu convido você a curtir, a compartilhar com alguém esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. E quando eu falo do papel da hermenêutica, eu preciso entender que a hermenêutica ela é uma ponte. E como uma ponte, ela vai ligar dois mundos. Ela vai linkar o mundo antigo, que é uma outra cultura, com o mundo atual, que é o nosso tempo, a nossa cultura. Porém, eu preciso compreender que existe uma regra de ouro, uma regra para que isso possa acontecer. O que geralmente acontece, principalmente para aqueles que não interpretam, mas deduzem o texto, é que eles trazem o texto para o nosso tempo, deduz que aquilo está dizendo alguma coisa e aplica. Mas a regra da hermenêutica estabelece que sou eu, o intérprete, que tenho que ir até do outro lado. Então essa é a primeira regra. Eu tenho que ir para o outro lado. Essa ponte estabelece as regras para eu ir para o outro ambiente, uma outra cultura, um outro tempo. Entender lá aquele texto. Eu preciso ir lá no passado, entender o que esse texto era lá no passado, interpretar lá no passado. A ponte da hermenêutica estabelece isso. Eu não vou pegar o texto do passado e trazer para o presente. Eu tenho que ir até o passado e entender aquilo que está dizendo lá. E eu preciso obedecer essas regras para trazer de lá o que pode ser aplicado hoje. Por que eu preciso compreender essa regra? Porque nem tudo pode ser aplicado hoje, nem tudo é para a igreja. Existem promessas que já se cumpriram. São registros históricos para nós. Então, quando eu obedeço essa regra de ir até do outro lado, passar para o passado, entender o ambiente cultural, o ambiente temporal, o ambiente cronológico, interpretar lá no passado, para poder trazer de volta, a hermenêutica vai ter um papel profundo, que é manter a doutrina bíblica, atualizada. A doutrina bíblica, ela é atemporal. O que era doutrina no passado continua sendo doutrina hoje. A hermenêutica vai trazer compreensão do porquê de outras interpretações, das interpretações erradas que nós combatemos diariamente aqui no canal. A hermenêutica é uma área interdisciplinar. Então, se eu não
entender esse papel da hermenêutica, eu vou tê-la como um objeto descartável e não vou querer usar. Até porque, queridos, quem interpreta texto corretamente não consegue viver na heresia. E tem algo no nosso tempo que a heresia dá dinheiro. E é por isso que muita gente não quer estudar a teologia, não quer compreender a hermenêutica, porque ela vai fazer cair as máscaras, vai fazer cair aquilo que realmente não está escrito. Uma máxima que tem dentro da teologia é que ela não apaga o fogo do Espírito, ela apaga o fogo estranho. E é isso que nós precisamos apagar, para manter o coração incandescente pela palavra de Deus. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, comente aqui embaixo o que te chamou a atenção. Comente aqui embaixo outros textos que você tenha curiosidade, outros temas que você queira que eu possa abordar aqui no canal. Que Deus te abençoe.